Em 2003, uma escritora japonesa criou um personagem que seria estudado por psicólogos, debatido em universidades e citado em pesquisas sobre moralidade e poder. Não porque ele era o herói da história, mas porque ele era o vilão mais convincente que a animação japonesa já produziu. E o motivo é simples. No começo, você concorda com ele. Hoje eu vou te mostrar o momento exato que Light Yagami deixou de ser humano. E quando você descobrir, vai se perguntar uma coisa muito desconfortável. Você teria durado mais tempo que ele? Para entender o que o caderno fez com Light Yagami, você precisa entender o que já existia nele antes. Light tinha 17 anos, primeiro da turma, o melhor aluno da história do colégio. Uma das maiores pontuações já registradas no Japão nos exames nacionais. Filho de delegado, rosto bonito, família estável, futuro garantido, perfeito, em todos os sentidos visíveis. Mas tem uma cena no primeiro capítulo do Death Note que passa despercebida pela maioria das pessoas. Light está na sala de aula, ouvindo uma aula que já sabe de cor, olhando pela janela e pensa: que tédio, esse mundo está podre. Não é revolta, não é raiva, é desprezo, calmo, silencioso, absoluto. Light Yagami já acreditava, antes de qualquer caderno, que era superior à maioria das pessoas ao redor. A inteligência não era um dom para ele, era uma evidência, uma prova que ele enxergava o que os outros não conseguiam. E isso é crucial para entender tudo que vem depois, porque o caderno não criou o Kira, ele apenas deu a Light uma ferramenta que parecia proporcional ao que ele já achava que era. O primeiro nome que Light escreve no Death Note é Kurou Otaharada, um criminoso que estava fazendo reféns numa creche, ao vivo, com câmeras transmitindo. Pensa nisso por um segundo. Você acabou de descobrir que tem um caderno que mata qualquer pessoa cujo nome você escrever. Você tá olhando pra televisão, um homem armado tá ameaçando crianças. Tudo que você precisa fazer é escrever um nome. O que você faria? Tsugumi Ohba, a autora de Death Note, sabia exatamente o que estava fazendo ao construir essa cena. Ela não começa com a morte ambígua, ela começa com a morte mais fácil de justificar que existe. Um criminoso violento, crianças em perigo, câmeras ao vivo. Se você sentiu, nem que por um segundo, que Light fez a coisa certa, você caiu na mesma armadilha que ele. Porque a pergunta não era: devo salvar essas crianças? A pergunta era: quem te deu o direito de decidir quem merece viver? Light não respondeu essa pergunta. Ele pulou ela. E é esse pulo que começa tudo. Psicólogos têm um nome para o que acontece com Light nas semanas seguintes: moral license. O conceito é simples. Quando você faz algo que considera moralmente bom, seu cérebro te dá um crédito. E esse crédito pode ser usado para justificar comportamentos que você não aceitaria antes. Por exemplo, você doou para uma instituição hoje. Seu cérebro te libera para ser impaciente com alguém depois. Você já ajudou um colega, te sente com mais direito de pegar um atalho ético mais tarde. No caso de Light, a escala é apocalíptica. Cada criminoso morto era um crédito. Cada queda nas estatísticas de crime era uma confirmação. E cada confirmação, o próximo passo ficava um pouco mais fácil de justificar. Primeiro, eram só assassinos condenados. Depois, suspeitos com provas suficientes. Depois, pessoas que atrapalhavam a investigação. Depois, agentes do FBI. E depois, qualquer ameaça ao plano. Em nenhum momento, o Light acorda e pensa: hoje eu vou me tornar um monstro. Cada decisão, vista isoladamente, tinha uma lógica. O problema é que essas decisões não existiam isoladas. Elas formavam uma corrente. E Light nunca olhava para a corrente inteira, só para o próximo elo. Isso tem outro nome em psicologia: escalada de comprometimento. E é uma das forças mais poderosas que existe na mente humana. Muita gente acha que o momento que o Light perde a humanidade é quando ele sacrifica as próprias memórias, ou quando ele morre, ou quando ele deixa o pai morrer, mas não é nenhum desses. O momento exato está numa cena muito mais silenciosa. No começo da série, Light está sendo investigado por Ellie. Para se provar inocente, ele abre mão temporariamente do Death Note e deixa suas memórias sobre ele serem apagadas. Por semanas, ele trabalha ao lado de Ellie, acreditando genuinamente que quer pegar o Kira. E então as memórias voltam. Em menos de um segundo, tudo volta. A missão, o plano, a certeza de que ele é um deus. A expressão no rosto do Light nessa cena não é de culpa, não é de conflito. É de alívio, porque naquele momento fica claro: o Light que existia sem o caderno não era o Light verdadeiro, era uma versão temporária. O Kira era quem ele escolhia ser quando tinha o poder. E aí a história vira de cabeça para baixo, porque isso significa que o caderno não corrompeu Light Yagami, ele apenas revelou quem o Light já era.
Em 1971, o psicólogo Philip Zimbardo dividiu estudantes universitários aleatoriamente em guardas e prisioneiros numa prisão simulada. O experimento foi interrompido depois de 6 dias. Os guardas, pessoas comuns, sem histórico de violência, começaram a humilhar e torturar psicologicamente os prisioneiros dentro de 2 dias. Zimbardo chamou isso de efeito Lúcifer, a ideia de que qualquer pessoa em certas condições é capaz de fazer coisas que nunca imaginaria fazer. A condição central é sempre a mesma: poder sem prestação de contas. Light tinha poder absoluto e anonimato completo. Nenhuma consequência visível, nenhuma testemunha, nenhum tribunal. E ele tinha algo ainda mais perigoso, uma narrativa que fazia sentido. Cada passo estava justificado, cada morte tinha uma razão. O mundo estava melhorando, as estatísticas provavam. Ele era o herói da história. Death Note pergunta no fundo uma coisa muito mais antiga e muito mais difícil do que: o que você faria com um caderno que mata? Ela pergunta o que você se tornaria se ninguém pudesse te ver. E a resposta de Light é a resposta que a Aoba achava que a maioria de nós daria, em alguma medida. Não na mesma escala, mas com a mesma lógica. A mesma tendência de achar que a nossa versão do bem justifica meios que normalmente recusaríamos. Porque a coisa mais assustadora de Light Yagami não é que ele matou milhares de pessoas, é que ele nunca parou de acreditar que era o herói. Deixa aí nos comentários, você acha que Light era um vilão desde o começo, ou ele foi se perdendo ao longo do caminho? Essa pergunta não tem resposta certa, e as respostas dizem muito sobre como cada um enxerga o mundo. Se você curtiu esse tipo de análise, se inscreve no canal. Todo vídeo a gente vai fundo nas histórias que estão por trás das obras que marcaram a animação. Não só o que acontece, mas por que acontece. Um grande abraço, eu sou o Lucas e até o próximo vídeo.